Opa, eu sou o Sunset e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o canal está todo vapor aqui, rapaziada. E hoje, para mostrar isso, eu trouxe obra nova. Obra que promete muito, tá? Promete muito. Eu dei uma lida no começo dela e falei, tá, ok, vou parar por aqui porque eu tenho que trazer para meus inscritos maravilhosos, lindos que são vocês. Enfim, bora pro vídeo. E a nossa obra começa numa escola. E já vemos um aluno rezando em cima da carteira pedindo para que o querido Deus, por favor, o permita despertar um talento de ranqueia. Enquanto tem esse maluco, tem um todo preocupado se perguntando qual atributo ele vai despertar. Afinal, seria essa noite. E ele tá um pouco nervoso. Já o outro tá meio puto com o maluco, falando, puta merda, você tá sendo ganancioso demais. Mesmo entre toda a grande Xia, não existe uma única pessoa com talento no rank A. E o outro tá dizendo que ouviu que um estudante dessa escola no ano passado despertou um talento rank S. Na mesma hora foi recomendado para entrar na famosa academia marcial King. E ele até já se tornou um lutador do domínio mágico. E os alunos continuam dizendo, quão bom seria se eu também pudesse me tornar um lutador do domínio mágico. O meu salário anual deveria chegar na casa dos milhões e eu iria receber todos os tipos de privilégio. E já outra briga, falando, você só pensa em dinheiro, é? Proteger a sua casa e defender a nossa nação deveria ser as suas maiores ambições. É que a gente tem um patriota na certa. E outro já manda ele calar essa boca, pois apesar de ser difícil de admitir, no fim, a maioria deles são apenas seres comuns. E só de não atrapalharem a nação é algo que eles estão contribuindo com ela. E nisso a gente vê alguém todo borocochô ali no celular. Certeza que é nosso protinha. Então a gente chega perto e vê o pensamento dele, que é referente à herança dos seus pais, que já tá quase acabando. E que parece que vender a propriedade é a única coisa que lhe resta agora. Mas que talvez nem isso seja o suficiente. E parece que a única opção agora é entrar no domínio mágico essa noite. Então ele diz que o seu nome é Zhang Ze, ou melhor, Protinha. Esses nomes chineses é muito difícil. E ele fala que 10 anos atrás ele transmigrou para essa terra daqui. Dizendo corretamente, Zhang Ze é o nome dado pelos pais adotivos dele. O casal Zhang o tratava como sendo um deles. Sem eles, ele nunca seria capaz de ter sobrevivido nesse mundo. A gente já vê toda a família com o pai falando, come mais um pouco, no futuro essa será a sua casa. Fez sentido essa frase, coma mais um pouco, essa casa é sua. Tá bom, tudo bem. Uma garotinha muito feliz, falando que finalmente tem um irmãozinho. Porém, há 12 anos atrás, as misteriosas cavernas demoníacas chegaram até esse mundo, e elas aparecem aleatoriamente em diferentes locais do mundo. Alguns demônios saem delas e causam desastres por onde passam. A gente já vê diversos monstros destruindo a cidade. E é dito que as armas criadas pelo homem eram inúteis contra essas criaturas. E é sempre assim. Sempre as armas criadas pelas humanidades não são fortes o suficiente e aí as pessoas despertam poderes mágicos. Então é nesse momento que o nosso Protinha encontra a mãe dele em condições muito ruins. Como eu posso dizer, sendo devorada por um monstro. E ainda bem que o autor decidiu tapar essa cena, porque seria no mínimo traumatizante, não é mesmo? Shingeki no Kyojin. Então a gente vê o pai dele gritando pra ele correr, pra que ele não fique parado, e pra proteger a sua irmã, gritando pra ele correr logo. E assim que o Prota vê, ele começa a chorar, e a garotinha chama pelo papai. Porém, nesse momento a gente consegue ver um monstro gigante atrás do pai deles, que tá prestes a pisotear ele. Então o Prota encara essa cena e vê o monstro pisoteando diversas outras pessoas, dizendo que os seres humanos foram massacrados arbitrariamente pelas bestas demoníacas, e o seu pai também morreu tragicamente diante dos seus olhos, e que para criar uma retaliação contra as bestas demoníacas, humanos correram para as entradas do domínio mágico, um após o outro, e um tempo depois, eles descobriram que aqueles que entraram no domínio mágico poderiam se tornar mais fortes do que os humanos comuns, e permanecendo assim mesmo após voltar ao mundo normal. Então a gente vê monstros sendo atacados pra lá e pra cá, a rodo. E por isso, as nações começaram a formar lutadores do domínio mágico, em uma tentativa de combater os demônios e as bestas
bestas demoníacas. Isso foi um sucesso. E a gente vê gente usando tudo que é tipo de habilidade aqui. E a monstraiada tudo correndo, dando no pé. A organização internacional, a Associação dos Lutadores do Domínio Mágico, logo foi estabilizada. E a Associação de Lutadores categorizou os lutadores em 5 níveis, do primeiro ao quinto. A gente consegue ver exemplos aqui dos caras que são do primeiro, do segundo, terceiro. O quarto nível aqui tá transcendendo. Já o quinto é todo Giga Shed. Então, para lutar contra as bestas demoníacas de alto nível na Caverna do Demônio, apenas lutadores mágicos do quinto nível são capazes de matá-los. E que existem apenas 7 ranks de talento que podem ser despertados do rank D ao rank SSS. Sendo SSS o mais forte, SS, S, A, B, C e D. E quanto maior o rank, maior será o seu poder e mais fácil será para matar demônios. E apenas despertando um talento de rank A que você será capaz de passar na avaliação para se tornar um lutador do domínio mágico de primeiro nível. Agora a gente sai um pouco da explicação e o Prota tá olhando pro relógio falando que tá ficando tarde e que ele precisa andar logo e voltar para casa se preparar, já que essa noite ele precisa despertar um talento de rank A e passar na avaliação. Então ele chega, gritando pra irmãzinha: irmãzinha, cheguei! E ele já é dizendo: vamos sair hoje com... Só que ela é interrompida, com ela dizendo: irmão, eu sinto muito. Hoje é seu aniversário de 18 anos e também é o dia de entrar no domínio mágico para despertar o seu talento. Eu queria fritar uma coxa de frango pra você, mas quem diria que ela viraria um pedaço de carvão preto? E ela toda preocupada, e coitada, ela queria fazer um banquetezinho pro irmão que tá fazendo 18 anos. É uma data importante, depois daí piora tudo. Então Prota disse que ela parece que passou por alguns problemas hoje, dizendo que ele já falou outra vez que ele pode cozinhar todas as noites, e os seus estudos são muito mais importantes, e seu corpo sempre foi bem fraco, então ela não precisa preparar o jantar todas as noites. E ela já fica toda cabisbaixa. Então ele diz: nossa, depois de tirar a parte queimada da coxa de frango, a carne de dentro parece bem macia. E ela fica empolgada: isso, tá bem macio, irmão, pode deixar um pouco pra mim, por favor. E ele diz: ei, você não disse que essa coxa de frango era pra celebrar o meu aniversário? E que se você continuar tentando pegar da minha mão, o prato vai acabar caindo, aí não come nem eu e nem você. E a noite cai, e a irmãzinha parece estar saindo de casa, falando que vai estudar na casa da amiga dela da escola, e que tem certeza que ele vai ficar em segurança quando entrar no domínio mágico mais tarde. E ele fala: tudo bem, você pode ir, é bom você voltar antes das 9h30, hein? E não deixe seu irmão preocupado. E assim que a porta fecha, ele já olha desesperado pro relógio, falando que está quase na hora, e aparece a contagem regressiva de 10 segundos. E ele diz: não importa se isso acabar em glória ou desgraça, eu preciso ir com tudo. Irmãzinha, deseje sorte pro seu irmãozão. E aí ele aperta o Omnitrix do Paraguai, sendo teletransportado pra dentro de um portal, tudo azulzão, bonitão. E assim que ele abre os olhos, ele dá de cara com uma fadinha, falando: bem-vindo ao domínio mágico, eu sou a sua fada guia. Então o Prota pergunta se esse é o campo de teste para novatos. Ela diz: primeiro, por favor, escolha o nome e a aparência que você estará usando no domínio mágico. E o Prota diz já ter feito algumas preparações. Asura, aparência mascarada, dizendo que todo mundo diz que o domínio mágico é viciante, então ele deveria esconder sempre que possível para se proteger. E ela fala: ok, tudo bem. Assim, vestindo uma roupa toda estilosona, olha esse cara, chique no último, hein? Pô, que tecnologia. Então diz: Asura, nós estamos prestes a começar a ativação do seu talento. Por favor, coloque as suas mãos nessa bola de cristal. O seu talento irá aparecer automaticamente. Então ele tá ali torcendo: espero que seja um rank A, espero que seja um rank A, tem que ser um rank A, me dá um A, pelo amor de Deus. Parece eu na última prova da escola. E aí uma luz enorme aparece, só que, bom, né, só isso mesmo. E ele pergunta assim: ué, já acabou? Qual que é o rank do meu talento? Então a fadinha olha, e fica com a cara de paisagem, o que desespera totalmente o protagonista, e fala: o que quer dizer com fala logo, pelo amor de Deus,
não gosto de ficar com medo em uma hora dessas. Então a fadinha fala, você despertou. E aparece SSS. Talento de rank SSS. A arte da invocação. Então ele aponta pra si mesmo e pergunta, peraí, calma, SSS? Eu tô vendo as coisas direito? Que é isso? Então a fadinha continua dizendo que o talento que ele despertou é de rank SSS. É lendário. E eu nunca fui visto por ninguém neste mundo. Você é muito sortudo. E ele diz, ao despertar um talento de rank S, eu já seria recomendado para ingressar em uma academia renomada e teria perspectivas ilimitadas. Só que eu despertei um talento de triplo S. Finalmente eu posso mudar a minha vida. Aparentemente, despertar um talento desse é igual ganhar na Mega Sena da virada, tá ligado? É um negocinho muito louco. Então ela diz que esse é o manual sobre o seu talento e que você pode ler e consultar a qualquer momento. Então aparece a telinha do sistema que a gente adora. Arte da invocação SSS. E ele tem 0 de XP no momento, consumindo 10 de pontos mágicos, né, MP. E que o tempo de recarga é de 60 segundos. E os efeitos são, após matar seu alvo, você pode invocar uma réplica dele. A réplica e o original são completamente idênticos, não há limite de tempo e ela pode chegar a um máximo de 5 níveis. E uma nota, a arte de invocação de nível 1 pode invocar 10 réplicas e a de invocação nível 2 pode invocar 30 réplicas. E isso surpreende o nosso Pratinha, falando que essa arte da invocação é muito perversa. E pergunta que porra é essa de ter que matar um monstro e assim que matar vai poder invocar ele, dizendo que isso não significava que ele pode formar um grande exército de monstros, parecido com o outro protagonista, não sei se vocês conhecem, que ele fala assim, ergam-se e sobe um monte de sombra assim, não sei se vocês conhecem, talvez, é um pouco underground, e fala que isso tudo é muito emocionante, porém ele se acalma um pouco e vai dar uma olhada no painel do personagem, assim abrindo, painel do personagem, nome Asura, HP 100, MP 110, dano de 1 a 10 e velocidade 10. E a gente consegue ver os atributos, que é força 10, físico 10, espírito 11 e agilidade 10. E é dito que pessoas comuns têm 10 de cada um desses pontos, então ele é praticamente uma pessoa comum, só muda que o espírito dele tem um pontinho a mais, né? Pontos que podem ser alocados no momento para atributos, ele não tem nada. E que a habilidade dele é a arte da invocação nível 1, SSS, e que ele está na avaliação geral. Iniciante novato. Então ele pergunta, o porquê o espelho tem um ponto maior do que o das pessoas comuns? Será que é porque eu sou um transmigrado? Porém a fadinha fala, agora você pode entrar oficialmente no domínio mágico. Desejo um avanço agradável pra você. Tchau. E desaparece. E nisso a gente é mudado para um ambiente totalmente diferente, aonde tem gente pra caramba. E uma inspetora já fala, iniciantes, por favor, venham aqui. Somos instrutores da equipe de administração do domínio mágico. Somos responsáveis por explicar a vocês o conhecimento teórico do domínio. E já tem um cara todo fortão do lado dela e ela também tá fortíssima aqui nesse ano. Então tá todo mundo meio perdido. E a gente consegue ver o Asura ali atrás, que pensa, nossa, quanta gente! Este é o verdadeiro domínio mágico. E todo mundo tá dizendo, uau! Enquanto a gente consegue ver um cara no centro, todo punkzão, meio emo, falando, isso mesmo, eu despertei um talento de ranquear, o punho celestial. Então os alunos estão assim, pô, meu talento é apenas o rank B, mas eu estou mais do que satisfeito. E fica surpreso, pois alguém realmente conseguiu despertar um talento de ranquear, dizendo tá com inveja. E nisso a gente muda pra um cara chorando no chão, falando, o talento que eu despertei é um talento de inferior, é um rank D. Calma que tinha um cara que era o rank mais baixo de todos, aí virou monarca, não sei, vocês sabem o que eu tô falando. E o cara já tá do lado dele, falando, anime-se. Só que ele disse, eu não posso aceitar isso. Então o instrutor fala, tudo bem, todos em fila. Agora vamos distribuir as armas. E os caras é obediente, ó, os caras tá todo mundo em filinha aqui, tem uns conversando aqui na fila. E ele fala, para todos os iniciantes aqui, lembrem-se, o
domínio mágico não é um jogo. Quando você morre, você realmente morre. Eu tava prestes a falar, nossa, parece um videogame. Que vontade de jogar. Essa parte deu uma desanimada um pouco, né? Morrer no jogo e morrer na vida real. Ele fala que já viu muitas pessoas entrando no domínio mágico pensando que seria um jogo e tudo diversão. E essas pessoas sempre encontram um fim trágico. Isso é um campo de batalha e também é um lugar sem leis. Não só você terá que se proteger contra bestas demoníacas, mas também deve se proteger contra humanos, já que aqui mentirosos e assassinos estão por todas as partes e que para sua própria segurança não confie facilmente em ninguém. Enquanto ele dá esse discurso todo pesado, a instrutora fala, e aqui, todos, lembrem-se, se quiser sair do domínio mágico, você pode retornar aqui no altar. E é somente num altar que você pode voltar, hein? Então ele chama pelo próximo, que já chegou a vez nosso Protinha. Então ela fala, primeiro, registre sua habilidade de talento e rank, depois escolha sua arma. E pergunta, qual que é o rank do seu talento? E o Protinha fala, é um rank D. O Protinha, ele sabe das coisas, né? Porque se os caras já ficaram todo babando ovo por ranquear, se ele fala o rank real dele, o povo ia ficar tudo de zóio. Ah, ele quer ser anônimo. E nisso a gente consegue ver uns idiotas ali no fundo dando risada. Calma, gente, calma. Ele só é mais inteligente que os demais. Ele diz, há muitas pessoas aqui. Ainda bem que eu ocultei meu rank de talento antecipadamente. Os corações das pessoas no domínio mágico são cruéis. Não importa o quão alto seja o talento de alguém. Ser apunhalado pelas costas é um risco inevitável. E antes de me tornar um lutador, a coisa certa a se fazer é me manter low profile. Então o rapaz pergunta, qual arma você quer? E o cara já tá ali, você ouviu o mesmo rank dele? Ai, que otário. E o outro mano fala, com essa classificação eles podem muito bem voltar para o mundo real e encontrar um emprego. Por que que ele tá se forçando tanto aqui? E o Pratinha tá ali, escolhendo um arco e flecha. Então o cara fala, é uma arma de longo alcance. Embora seu ataque não seja muito alto, ele pode o manter seguro. E é dito que esse é o arco longo de madeira, classe D, dano 10 a 20 e não tem nenhum efeito especial. E a sua durabilidade tá em 100%. Pelo menos isso, né? Então o cara diz, pessoas cautelosas sempre vivem mais. Então o tempo passa e a instrutora fala que finalmente eles terminaram de distribuir as armas. E isso deixou ela exausta. Então o cara pergunta, entre eles, quantos despertaram talentos de ranquear ao superior? Ela fala, deixe-me ver, apenas 3. E o cara diz, cada grupo fica pior do que o anterior. E nisso a gente já parte pra um bando de maluco, dando a ordem de atacar, pedindo para que todos vejam ele matando todo. E enquanto isso, o Prota ainda tá na base, usando seu arco e flecha para praticar. E ele pensa que um arco é muito mais difícil de manusear do que ele pensava, pois ele disparou muitas flechas, mas só acertou o alvo uma vez. E que durante uma batalha real não será dada tantas oportunidades de cometer erros. E que não tem uma única besta para invocar. Então ele não deve lutar prudentemente. E que ele deve melhorar a sua arquearia e encontrar uma boa oportunidade para se mover e encontrar o primeiro monstro da sua arte de invocação. E então o tempo se passa e a gente vê flechas a rodo no chão. E a gente já olha pro protagonista que tá puxando mais uma flecha. E assim ele dispara. Só que quando a flecha acerta o alvo, não é só uma flecha que tem ali não. Ele acertou diversas vezes no centro. Então ele tá com a cara toda orgulhosa. Enquanto a sua arquearia sobe para o nível 4, aumentando a sua precisão para 80%. E diz que isso deve ser o suficiente, enquanto seus dedos estão totalmente cheios de machucados. E ele fala que agora é hora de partir. E já sai em direção à floresta, onde a gente consegue ver diversos monstros. Então a gente é apresentado ao Guia do Domínio Mágico, onde a gente consegue ver os monstros. E o monstro do primeiro andar do Domínio Mágico é um coelho violento, que tem alta velocidade, alta agilidade e baixa defesa. A tartaruga de lava, que tem alta defesa, alto HP, mas baixa em velocidade. O lobo sombrio, que é o boss do primeiro andar, que tem a habilidade de garra das sombras e desfere um combo de 5 ataques contra o alvo, causando queimaduras e sangramento. Então a gente já vê alguém gritando por socorro e uma tartaruga de lava já tá correndo atrás do maluco. E tá todo mundo desesperado, enquanto a tartaruga dá um piso
pisão no chão e parte pra cima do maluco. E nesse momento a gente vê uma flecha acertando no bicho, mas acho que a flecha não acertou do jeito certo não, porque ela não enfincou, ela só bateu. E nesse momento a gente vê o nosso prota erguendo os braços, falando: ei, olha aqui, olha eu tô aqui, hein, tartaruga adorável, ei, vamos ser amigos. O cara pede a amizade da tartaruga e dá uma flechada na cabeça dela. Então a tartaruga não tá muito pra esses papos de amizade não. E o prota percebe isso. Então a tartaruga começa a correr atrás do protagonista, que também foge. E o prota tá pensando: cara, que negócio assustador. E nisso ele já chega perto do portal. E nesse momento uma das torres do portal dá um acerto crítico no bicho, dando 190 de dano, deixando o monstro apenas com 10 de HP. E o nosso protinha salafrar é esperto, ele usou a estratégia de deixar o bicho com pouquíssimo HP e aproveitar e atirar várias flechas nele, assim derrotando o bicho. E o bicho começa a desaparecer, se transformando em um orbe, e aparece: você obteve um orbe de alma demoníaca de baixo grau. Então o prota pensa que usar o encantamento de proteção do altar foi a decisão correta, abrindo a tão sonhada telinha do sistema. Ai, toda vez que aparece eu penso, podia ser eu, né? Então, guia do domínio mágico: depois que os monstros no domínio mágico morrem, há uma chance de dropar uma orbe de alma demoníaca. As orbes de alma demoníaca são classificadas como baixo grau, comum e de alto grau. E a cor da orbe de alma demoníaca representa seu atributo. Vermelho representa força, verde representa físico, azul representa o espírito e amarelo representa a agilidade. E absorver as orbes da alma demoníaca correspondentes aumenta seu atributo até certo nível. As orbes da alma demoníaca de baixo grau aumentam em 0,01 pontos. As orbes comuns aumentam 0,1 e as orbes de alto grau aumentam em 1 ponto. Então ele pensa: as orbes de alma demoníaca de baixo grau só podem aumentar os atributos em 0,01%. Eu vou guardá-la por enquanto, pois pelo que ele se lembra, uma orbe de alma demoníaca de baixo grau pode ser vendida por cerca de 1000 yuan. Então o sistema diz que ele matou uma tartaruga de lava e agora pode invocar uma réplica, perguntando se ele deseja iniciar a invocação. E isso é o suficiente para deixar ele todo empolgado. Invocar, com certeza, vou invocar. E aperta no sisteminha, aonde aparece uma réplica exata daquela besta. E ele fala: eu invoquei, que é a minha primeira besta. E aproveita para dar um carinho na tartaruga. E todo contentezinho, olha, ele todo alegre. Então a gente já consegue ver um coelhão dando um socão na cara de um dos aventureiros. E o cara fala: Ming, fica atrás de mim, por favor. E enquanto o cara dizia que aquilo doía bastante, e o outro dizia: maldita besta demoníaca, temos muita gente do nosso lado, não acredito que não conseguimos te derrotar. E começa a entardecer. E o cara fala: ferro! Enquanto tem uma tartaruga de lava aparecendo. A gente consegue ver uma silhueta de alguém ali em cima, né? Então o cara fala: pera, eu tô vendo coisas? Pera aí, então, por que tem um cara montado em cima de uma tartaruga de lava? E o Proto tá: irmãos, tá tudo suave aí? E o cara fala: como assim? Um monstro no domínio mágico sempre iniciam os ataques. Então, como que essa tartaruga de lava não está atacando esse maluco? O cara pergunta: será que os monstros do domínio mágico podem ser domados? E o outro fala: que inveja. E o outro fala: o que há pra invejar? Vamos dominar esse coelho violento também, que quando chegar a hora vou mandar o coelho violento para me carregar pela grama. Só que o coelho não tá muito afim de carregar ninguém não, e solta um socão na cara do maluco. E é o mesmo cara que tomou um soco no nariz. E ele diz: meus dentes, esse coelho violento não tem ética marcial não. E o cara manda o coelho olhar pra ele, enquanto desfere alguns ataques no monstro, que recua. Só que ele recuou e ficou um pouquinho mais brabo do que antes, pois o coelho violento acaba de entrar no modo Berserker. Enquanto isso o cara fala: fudeu, o coelho foi puto. E outro diz: não tenha medo, ele só tem a metade da vida, então se todos os três atacarmos, definitivamente conseguiremos derrotá-lo.
Só que, bom, o que era 1 contra 3 virou um justo 3 contra 3, aparecendo mais 2 coelhos demoníacos. E os caras ficam, o quê? Todos com uma cara de tacho impagáveis. Então a gente consegue ver o entardecer e o nosso pratinho em cima da tartaruga, falando que o pôr do sol nas pradárias é realmente bonito e relaxante. E nesse momento a gente consegue ver aqueles 3 malucos capando o gato, catando o cavaco, correndo, enquanto gritam, vamos morrer, a gente vai morrer, corre. E o cara passa do lado do Prota e fala, ô mestre Splinter, não fica aí parado não, senão você será morto. Então o Prota olha pra trás e vê aqueles 3 coelhos malucos e já pegá-lo os olhos. E nesse momento o coelhão parte pra dar um socão nele, só que o nosso Prota consegue se esquivar e pede pra tartaruga de lava usar a sua cauda para atacá-los. Então ela dá uma caudada em todos eles e o Prota fica, catapimbas! Meu dano não é nem tão alto quanto um da besta invocada. E assim os monstros começam a atacar a tartaruga. E o Prota pensa, não adianta, a tartaruga ela é muito lerda. E que mesmo que a sua defesa seja alta, ela não pode suportar ataques simultâneos dos 3 coelhos violentos. Eu tenho que encontrar logo uma maneira de interromper o ataque desses coelhos. E assim, a tartaruga volta a atacar os malucos. E o Prota salta dela e ataca diversas flechas nos coelhos, assim derrotando um deles. E nesse momento, um dos coelhos toma uma caudada. E o Prota fala, tartaruga de lava, você tá indo muito bem. E assim, ele aproveita para acertar 3 flechas naquele coelho, numa velocidade absurda, tá? O protagonista tá poderoso. Então nesse momento, aquele coelho berserker dá um socão na cabeça da tartaruga, que tá com um HP muito baixo. Então o Prota chama esse coelho de desgraçado, falando que ele não vai deixar a sua primeira besta invocada ser derrubada, acertando outras 3 flechas naquele coelho, e pede pra tartaruga voltar para a matriz de invocação, senão ela vai morrer. E nesse momento a tartaruga fecha os olhos e sobe de nível, chegando no nível 2, aumentando seu HP em 400, o seu dano de 80 a 100 e sua defesa em 70. E ela fica toda estilosona, olha essa tartaruga. E ela se prepara para dar outra caudada no coelho, que arremessa ele para longe. E o Prota comemora, ganhamos, enquanto segura 3 orbes em suas mãos. E aparece, aviso do sistema, você matou 3 coelhos violentos, então agora você pode invocar 3 réplicas. Deseja começar a invocação? E a Prota, sem pensar 2 vezes, invoca aquela gangue de coelhos para ele. E pensa que isso é muito legal, pois agora ele tem 4 bestas invocadas. Então amanhece e aparece uma mensagem no sistema, falando para todos os alunos se reunirem imediatamente no altar, pois há um anúncio importante. Então ele se pergunta qual será toda essa urgência. E assim, tá todo mundo no altar de novo. E o professor pergunta, alunos, vocês já estão mais familiarizados com o primeiro andar do domínio mágico? Que depois de tantos dias de batalha, acredito que ninguém tenha mais perguntas. No entanto, o chefe do primeiro andar, o Lobo Sombrio, não é algo que vocês iniciantes possam derrotar tão facilmente. Por isso, a academia convidou uma lutadora do domínio mágico, e ela irá liderar vocês na batalha contra o boss do portal do primeiro andar, o Lobo Sombrio, para abrir a entrada do segundo andar. E que todos, por favor, deem a ela uma rodada de aplausos de bem-vinda. E ela se apresenta. Olá a todos, o meu nome é Liu Yuwing, e meu nome no domínio mágico é Yuwing. Criativa, que ela só pegou o sobrenome. E ela é fortíssima, eu acho, hein? Poderosa demais, que isso. Então tá todo mundo pensando, não é aquela donzela talentosa do grupo anterior que despertou um talento de Rank S? Você quer dizer aquela que foi recomendada para a grande academia de artes marciais King? Isso, essa mesmo, é ela. Ela é talentosa e uma beldade do campus. Então ela diz, espero que ninguém subestime o chefe do primeiro andar. O Lobo Sombrio é muito mais difícil de derrotar do que vocês imaginam. Depois que partimos, todos devem seguir minhas ordens, e que aqueles que agirem por conta própria terão que arcar com as consequências. Então ela envia um convite de grupo para todos os alunos. Yuing convidou você a se juntar à sua equipe. Você aceita método de distribuição de equipe livre? Então eles aceitam. E a gente consegue ver no sistema que seu HP, seu MP, seu dano e velocidade são de
desconhecidos. Então a gente não consegue checar nenhum dos atributos dela. Quer dizer, alguns a gente consegue, né? Mas aí não é o sistema que mostra. Cadê? Então Prota fala, as informações-chave foram restritas. Será que ela é mais poderosa do que minhas bestas invocadas? Isso seria ótimo se eu pudesse usar essa oportunidade para subjugar o lobo sombrio também. Então o povo já tá caminhando pela floresta. E ele fala, por enquanto tenho que esconder minhas habilidades e não liberar todas as minhas bestas invocadas. Senão, com certeza eles vão ficar com medo. Então aparece 2 coelhos e aquela tartaruga de lava. E os alunos notam, bestas demoníacas, todos ataquem. E nesse momento, a donzela pega e saca sua espada, fatiando todos eles, dando 120 e 200 de dano nos monstros. E todos pensam, ela eliminou todos de uma só vez e com uma única espada? Isso é insano. É assim que é um lutador que despertou um talento de rank S. Então ela vira para os alunos e fala, não fiquem parados aí, vamos continuar. E o Prota pensa, ela é realmente formidável, dizendo que é melhor desistir de tentar roubar o boss dela. E nesse momento anoitece e a gente consegue ver um lobo uivando pra lua. E os alunos notam e falam, esse é o uivo do lobo sombrio. Finalmente estamos aqui. E aparece um portal negro na frente deles. Então ela diz, isso daqui é um checkpoint, o lobo sombrio está prestes a aparecer. E aqueles que não querem morrer devem seguir o meu exemplo e manter uma distância segura. Não ataquem sozinhos. E nesse momento a gente consegue ver a patinha desse lobo sombrio saindo. E olha que besta magnífica, tá? É bem bonita. E os alunos notam que a névoa ficou um pouco mais pesada e que eles nem conseguem ver onde está o diacho do lobo sombrio. Então a gente consegue ver aquela garota concentrada e vemos a silhueta do lobo passando do lado dela, enquanto circula ela totalmente. E os alunos perguntam, o que nós vamos fazer? Nós nem conseguimos ver a figura da besta demoníaca, como que a gente vai lutar? E esse é apenas o primeiro andar do domínio mágico, como pode ser tão difícil assim? E nesse momento, o lobão parte para dar um ataque. E aí, a garota abre os olhos e esquiva do monstro. Quase que o monstro acertou ela ainda, hein? Não sei porquê, mas passou perto. Então ela prepara para desferir um ataque no lobo, enquanto rodopeia, assim dando diversos ataques consecutivos, arrancando 150, 88, 175 de dano. E aí, o lobo sombrio começa a desaparecer. A rapaziada foi tão fácil assim, ela só pegou e veio e acabou o lobo, cara. Então os alunos falam, vencemos! O lobo sombrio foi derrotado. Enquanto um pergunta, hein, o que acabou de acontecer? E a garota fala, eu vi daqui, é o talento de rank S da Yu-Wing, o corte de luz. Então o Prota nota, corte de luz e assim vê a habilidade. Corte de luz, nível 1. Tá longe de alcançar o nível 2, hein? Tá com 378 de 1000 de experiência. E esse ataque consome 10 de pontos mágicos e tem o tempo de recarga de 60 segundos. E seu efeito é ataca o alvo com a habilidade de esgrima. E cada corte de dano é dobrado. E o último corte usará os efeitos dobrados como base para libertar um único golpe crítico e causar um imenso dano. E a gente vê, no nível 1 dá 3 cortes, no nível 2 dá 5, 3 dá 10, 4 dá 20 e no 5 dá 50 cortes consecutivos. Ok, essa habilidade é um pouquinho roubada. Então ela fala, vocês todos têm a chave para passar o primeiro andar, e os alunos pegam a chave em mãos e falam, sim, obrigado irmã Sênia. E ela diz que isso era bom, enquanto há diversos orbes no chão. E a gente consegue ver um canal de bate-papo em grupo. E a Yu-Wing fala, peço desculpa, estava ajudando um grupo a derrotar o boss do primeiro andar e acabei de terminar, vou imediatamente para o quinto andar me juntar a vocês. E a Titã diz, sem problemas, estamos esperando por você pelo boss do quinto andar. Você é a nossa principal força, então não pode estar ausente, haha. E a princesinha rica fala, a irmã Yu-Wing é tão compassiva, se fosse eu, não ajudaria a menos que me dessem a taxa de compensação de 1 milhão de yuan pelo meu esforço. O Rei Dragão Feroz diz, você é obcecada por dinheiro, né? Você não para de falar nisso. E a pequena princesa rica fala, eu gosto mesmo é de dinheiro, dinheiro é que me traz alegria. E o cara que se chama Uma Noite como Outono fala, galera, não fiquem só no chat, tá? Cuidado com os ataques sorrateiros. Uns dias atrás aí, um time
time pequeno foi atacado sorrateiramente e todos foram eliminados. E a Titã diz: a Outono tá certa, viu? Todo mundo deve ficar mais atento. E o Ain, você também. É um chat de clã, né, mano? Normalmente é assim mesmo que funciona. Então ela diz: todos vocês devem se apressar e passar pelo portal de pedra do primeiro andar. O boss vai regenerar em 1 hora. E que a minha missão aqui foi cumprida, então eu tenho que voltar pro quinto andar e continuar avançando e derrotar os bosses. Então a moça fala: irmã Sênior, atrás de você. E nesse momento aparece outro daquele portal. E ela fala: isso é um sinal que o boss se regenerou? Mas como? Não passou nem 1 hora ainda? Não, essa aura assassina é diferente do normal. Será que... E aparece outro lobão, que é 90% igual ao anterior. O que muda é que agora ele tem um arranhadinho no olho. E isso o transforma em um lobo sombrio de elite. Então todo mundo fica surpreso. Um boss de elite? Como? Não tenha medo, a nossa irmã Sênior está aqui. E ela diz: todos vocês, corram. Ficar aqui vocês só vão me atrapalhar. Saiam logo. E ela: irmã Sênior. E o prota pensa: será que ela ficará bem mesmo? Afinal é um boss elite. Dizendo que um boss elite é igual a 5 bosses comuns. E ela pensa: embora não seja fácil de derrotar, ainda é do primeiro andar, então eu devo conseguir lidar com isso. E de qualquer forma, devo primeiro atrasar o lobo sombrio para que os novatos escapem. E nesse instante, o lobo parte para atacá-la. Então ela consegue se esquivar, quase pegou de novo, e já prepara seu corte de luz, dando diversos ataques no monstro. E ela fala: meu dano é tão baixo, qual será a defesa desse lobo sombrio de elite? E então o lobo pisa e nesse movimento já parte de volta para atacar ela, numa velocidade totalmente diferente. E esse ataque acerta ela diversas vezes. E aparece um aviso do sistema, pois ela estava sangrando e foi perdido 115 de HP no sangramento, aparecendo um lembrete: a cada 10 segundos, 1% da sua vida irá diminuir, e se o sangramento não for interrompido, você vai sangrar até a morte. E ela pensa: maldição, ele é muito mais rápido, eu tenho tentado esquivar, mas ainda assim fui arranhada, eu não posso admitir a derrota. Então ela volta a tentar atacar o lobo, só que ele continua se esquivando. Então ele usa o ataque novamente, e ela já começa a perder totalmente a consciência, sofrendo diversos cortes e caindo no chão, com o lobo prestes a abocanhar a garota. Porém, nesse instante, a gente vê 3 flechinhas. O próximo não consegue lançar uma, não consegue lançar 2, não consegue lançar 4, é só 3 mesmo. Então a gente consegue ver que ele tava escondido nos arbustos e fala: cachorrinho, vem aqui me pegar, vem. E a garota pensa: eu lembro dele, ele tava entre os novatos, por que ele ainda não fugiu? Ei! E nesse momento a gente vê que o lobo tentou atacar ele, só que ele usou o jogo de cintura e deu uma esquivada e mandou: errou! E ela manda: não provoque ele, corre logo, você não pode derrotá-lo. E a gente vê ele continuando fugindo do monstro, lá bem pequenininho. E o lobo tá puto já com esse maluco. E a garota pensa: que tolo, você vai morrer. E o prota tá ali, a milhão, correndo. E ele fala: o boss de elite ainda tem metade do seu HP restante, então correr como eu fiz não é nada além de suicídio. Mas naquela situação, como eu poderia apenas ficar parado e não fazer nada? E pensa que ele não pode de maneira alguma morrer, pois se ele morrer, o que irá acontecer com a doença da sua irmã? Então ele tem que atrair para a área aberta, assim as suas bestas invocadas terão mais vantagem. Porém ele é muito rápido e ele está quase ficando sem energia. E nesse momento o lobo tá prestes a desferir um ataque nele. Então ele se vira e usa a habilidade de invocar bestas, aparecendo aquela tartaruga e os coelhos para salvar o protagonista. E agora a batalha vai ser da hora, porém vai ficar pro próximo episódio. Rapaziada, que obra legal, hein? Eu gostei, tô gostando dessa obra, eu tô muito ansioso pela continuação dela, então espero que vocês gostem bastante também. E espero que estejam gostando de ver vários vídeos na semana. A gente vai manter isso aí e dependendo a gente vai até aumentar a quantidade de vídeos. Então se inscreve aí pra não perder mais nada, curte e comenta bastante. E se tem alguma outra obra que você gostaria de ver aqui no canal, não esquece de deixar no campo dos comentários. Valeu? Vejo vocês no próximo vídeo dessa ou de outra obra. Até uma próxima e tchau!